Em um jantar de família, minha nora se aproximou de mim e sussurrou: Estou grávida do bebê do seu marido, sua velha sem sal. Eu dei uma gargalhada alta e respondi: Não se preocupe, querida. Semanas depois, preparei para ela uma surpresa que a deixou completamente sem chão. Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente de qual cidade você está assistindo, para que eu possa ver até onde minha história chegou. Eu fui casada com o Cláudio por 40 anos. Anos cheios de cafés da manhã juntos, manhãs de domingo tranquilas e aquele silêncio confortável que surge quando duas pessoas conhecem o ritmo uma da outra de cor. Aos 65 anos, eu achava que sabia tudo o que havia para saber sobre meu marido, meu filho Juliano, e a vida que construímos em nossa ampla casa no Jardim Europa, em São Paulo. Eu estava enganada. Foi em uma noite de terça-feira, no final de setembro, que tudo mudou. A sala de jantar estava aquecida pela luz dourada do lustre que o Cláudio me deu no nosso 20º aniversário de casamento. A mesa de mogno estava posta com a porcelana da minha avó. As taças de cristal fino capturavam a luz como minúsculos prismas. Deveria ter sido perfeito. Um jantar em família com nosso filho e a esposa dele, que estavam casados há 3 anos. A Milena estava sentada à minha frente, com o cabelo loiro preso naquele estilo rígido que ela sempre usava. Seus olhos verdes eram afiados e calculistas. Ela tinha 28 anos, 15 anos a menos que o Juliano. E desde o momento em que entrou na nossa família, senti algo predatório nela. O jeito como observava as pessoas, estudando-as como se procurasse por fraquezas. Nesta noite, ela irradiava algo, mas não era o brilho suave da satisfação. Era algo mais duro, mais triunfante. Ela não parava de tocar a barriga ainda plana e daquele jeito sutil que dominava perfeitamente, atraía a atenção para si. O Juliano, como sempre, não percebia nada. Meu filho sempre foi excessivamente confiante, vendo o melhor em todo mundo. Ele cortava o bife com a mesma atenção concentrada que dedicava a tudo. Seu cabelo escuro caía sobre a testa, exatamente como na infância. E o Cláudio, o meu Cláudio, estava sentado à cabeceira da mesa. Seu cabelo prateado, penteado impecavelmente. Seus olhos azuis, que normalmente me olhavam com tanto carinho, estavam fixos no prato. Ele não tinha me olhado diretamente a noite toda. Na verdade, fazia semanas que ele não me olhava nos olhos de verdade. Beatriz, você se superou mais uma vez, disse o Juliano, apontando para o assado que preparei a tarde toda. Isso está incrível. Sorri para o meu filho, mas pareceu forçado. Havia uma tensão no ar que fazia a comida ter gosto de papelão na minha boca. Algo estava se acumulando, e eu sentia como a pressão que antecede uma tempestade. A sogra Beatriz é uma cozinheira tão maravilhosa, disse a Milena. Sua voz era doce como mel, mas com uma agudeza que parecia que só eu conseguia ouvir. Uma esposa e mãe tão dedicada, é realmente inspirador. O jeito como ela enfatizou dedicada fez minha pele arrepiar, mas assenti educadamente. Obrigada, querida. A Milena tocou os lábios com o guardanapo. Um pequeno sorriso brincava nos cantos de sua boca. Sabe, ultimamente tenho pensado muito sobre dedicação, sobre os votos matrimoniais, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Os olhos dela brilhavam, através de todos os tipos de desafios possíveis. O garfo do Cláudio tilintou contra o prato. O som pareceu anormalmente alto no silêncio repentino. Isso é lindo, amor, disse o Juliano, estendendo a mão para apertar a da esposa. O casamento é um compromisso, não é? Construir algo juntos. Ah, sim, concordou a Milena, agora olhando para mim. Construir algo, ou, às vezes, compartilhar o que já foi construído. Meu coração começou a bater mais rápido, embora eu não soubesse dizer exatamente o porquê. Algo no tom dela e o fato de o Cláudio continuar evitando meu olhar fez soar um alarme na minha cabeça. Eu tenho uma novidade, anunciou a Milena de repente. Sua voz rompeu o silêncio. Uma novidade que vai mudar tudo para a nossa família. O Juliano se empertigou na cadeira. Seu rosto brilhava de expectativa. O que é? A Milena levantou-se graciosamente e alisou o vestido. Estou grávida. As palavras atingiram a sala como um golpe físico. O rosto do Juliano se transformou de alegria e ele pulou para abraçar a esposa. Milena, isso é maravilhoso. Isso é... Ele se virou para nós, radiante. Mãe, pai, vocês vão ser avós.
Eu deveria ter ficado radiante, deveria ter chorado lágrimas de alegria, abraçado minha nora, planejado cores de quarto e enxoval. Em vez disso, algo frio e feio se revirou no meu estômago, enquanto eu observava os olhos da Milena por cima do ombro do Juliano. Ela observava o Cláudio, e em sua expressão havia algo triunfante. Parabéns, consegui dizer. Minha voz soou estranha até para os meus próprios ouvidos, mas a Milena ainda não tinha terminado. Enquanto o Juliano a soltava e ia servir champanhe para um brinde, ela caminhou lentamente ao redor da mesa. Parou ao lado da minha cadeira e se inclinou, como se fosse me abraçar. Em vez disso, seus lábios roçaram meu ouvido e ela sussurrou palavras que me perseguiriam por semanas. Estou grávida do bebê do seu marido, sua velha tola. O mundo girou. Minhas mãos agarraram a borda da mesa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mas, de algum modo impossível, eu ri. Um som límpido e claro que ecoou pela sala de jantar. Não se preocupe, querida, ouvi-me dizer. Minha voz estava calma, apesar do terremoto no meu peito. Vai ficar tudo bem. A Milena se afastou. A confusão passou por suas feições. Ela esperava lágrimas, acusações, drama. Minha reação calma a deixou desequilibrada. Mas quando olhei através da mesa para o meu marido, para o meu Cláudio, que ainda não conseguia me olhar nos olhos, senti algo morrer dentro de mim. Talvez o último resquício da minha confiança, o último fio de certeza sobre a vida que eu acreditava ter construído. O Juliano continuava falando, erguendo sua taça, falando sobre novos começos e famílias crescendo. Sua felicidade era tão pura, tão real, que partiu meu coração novamente. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Com quantas mentiras eu tinha vivido? Ergui minha própria taça com a mão firme, sorri para o meu filho e senti meu mundo ao meu redor virar poeira. O restante do jantar passou como um borrão. Respondi quando falaram comigo, sorri quando era esperado, desempenhei o papel da sogra surpresa, mas encantada. Por dentro, porém, eu gritava. Quando eles finalmente foram embora, com o Juliano falando animadamente sobre berços e fundos de faculdade e a Milena me lançando um último olhar de satisfação, fiquei na minha cozinha guardando a louça na máquina com precisão mecânica. O Cláudio apareceu no batente da porta, com os ombros caídos de exaustão. Beatriz, começou ele com a voz rouca. Hoje à noite não, disse eu sem me virar. Não consigo fazer isso hoje à noite. Ouvi-o suspirar, ouvi seus passos subindo a escada para o quarto que compartilhamos por mais de 4 décadas. Mas eu não conseguia segui-lo, ainda não, talvez nunca mais. Em vez disso, fiquei sozinha na minha cozinha, cercada pelos restos do que tinha sido meu último jantar de família inocente, perguntando-me há quanto tempo eu vivia com estranhos. O sono não veio naquela noite. Fiquei deitada na nossa cama king size, ouvindo a respiração do Cláudio ao meu lado, perguntando-me se o homem com quem compartilhei minha vida era um desconhecido. Cada pequeno som, o estalar da casa se assentando, o zumbido distante da geladeira parecia amplificado na escuridão. Quando a manhã chegou, segui minha rotina habitual como uma atriz interpretando um papel. Café para 2, ovos fritos para o Cláudio, torrada integral cortada na diagonal, como ele preferia. Sentamos um de frente para o outro na nossa mesinha de café. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha e eu estudei o rosto dele como se o visse pela primeira vez. Dormiu bem? Perguntou ele sem tirar os olhos do jornal. Bem, menti. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido por tudo o que não dizíamos. Finalmente, o Cláudio dobrou o jornal e se levantou. Vou trabalhar no jardim hoje. As rosas precisam de atenção antes da primeira geada. Trabalhar no jardim. Quantas vezes ele disse exatamente essas mesmas palavras nos últimos meses? Eu o vi sair, notando a leve curvatura em seus ombros que não estava lá 1 ano atrás. Ele ainda era atraente daquela maneira distinta que chamou minha atenção pela primeira vez há 45 anos em uma festa beneficente. Mas agora eu me perguntava se algum dia realmente conheci o homem por trás daquele rosto familiar. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha com meu café esfriando e deixei meus pensamentos voltarem aos últimos meses. Procurei por pistas que eu pudesse ter ignorado. Elas estavam lá, como peças de um quebra-cabeça que eu fora ingênua demais para montar. Há 3 meses, o Cláudio começou a tomar banho em horários incomuns. Não apenas sua rotina matinal habitual,
mas de repente depois de trabalhar no jardim ou antes do jantar, quando não íamos a lugar nenhum especial. Quando perguntei, ele disse que não queria cheirar a terra e adubo. Há 2 meses, encontrei uma fatura de cartão de crédito com cobranças que eu não conhecia. Uma floricultura em outra cidade. Uma joalheria de que eu nunca tinha ouvido falar. Quando perguntei ao Cláudio, ele disse que estava planejando surpresas para o meu aniversário. Meu aniversário ainda faltava 4 meses, mas decidi acreditar nele. Há 6 semanas, a Milena começou a aparecer com mais frequência. Sempre que o Juliano estava no trabalho, sempre com alguma desculpa de que queria aprender receitas de família ou pedir conselhos sobre o casamento. Ela ficava por horas e eu frequentemente a encontrava com o Cláudio em conversas baixas que terminavam abruptamente quando eu entrava na sala. Só falando sobre o jardim, dizia o Cláudio. A Milena está interessada em aprender sobre rosas. Mas a Milena nunca tinha mostrado interesse por jardinagem. Na verdade, ela reclamou uma vez que terra debaixo das unhas a fazia se sentir absolutamente primitiva. Agora, sob a luz dura da manhã seguinte, essas conversas ganharam outro significado. O jeito como a Milena tocava o braço do Cláudio enquanto falavam. O jeito como ela ria de coisas que não eram particularmente engraçadas. O jeito como as bochechas do Cláudio ficavam coradas, de uma forma que eu não via há anos. Eu tinha atribuído isso ao fato de meu marido estar lisonjeado com a atenção de uma mulher jovem e bonita. Vaidade inofensiva, disse a mim mesma, normal para um homem da idade dele se sentir valorizado. Como fui ingênua. O telefone tocou, arrancando-me dos meus pensamentos sombrios. A voz do Juliano estava brilhante de animação. Mãe, você conseguiu dormir alguma coisa? Eu estava agitado demais para fechar os olhos. Ainda estou processando, disse eu cautelosamente. São notícias maravilhosas, querido. A Milena já está fazendo listas, nomes de bebê, temas de quarto, tudo. Ela quer começar as compras este fim de semana. Ele fez uma pausa. Ela mencionou que o pai ficou realmente feliz com a notícia. Disse que ele ficou um pouco emocionado quando ela contou. Minha mão apertou o telefone com mais força. Quando ela contou para ele? Semana passada. Acho que ela queria contar para ele primeiro. Disse que estava nervosa sobre como vocês dois reagiriam. Não é fofo? Ela estava com medo de vocês acharem que somos jovens demais. Semana passada, ela tinha contado ao Cláudio sobre a gravidez uma semana inteira antes de anunciar para a família. Por que ela faria isso? A menos que... Mãe, você ainda está aí? Sim, consegui dizer. Só estou pensando em tudo o que precisamos fazer para nos preparar. Depois de desligar, fiquei sentada encarando o telefone. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza assustadora. As conversas privadas, o comportamento estranho do Cláudio, a expressão triunfante da Milena no jantar. Eu precisava saber a verdade, mas não conseguia confrontar o Cláudio diretamente. Ainda não. Se eu estivesse errada, se minha mente desconfiada estivesse criando problemas onde não existiam, eu poderia destruir meu casamento por nada. Mas se eu estivesse certa... Passei o resto da manhã em um nevoeiro, limpando mecanicamente quartos que já estavam impecáveis, dobrando roupas que não precisavam ser dobradas. Pela janela da cozinha, eu via o Cláudio no jardim, podando as rosas com movimentos cuidadosos e experientes. O Marcos, nosso jardineiro, trabalhava por perto, aparando a cerca viva com a eficiência silenciosa que passei a apreciar no último ano. O Marcos era uma alma gentil, talvez de uns 35 ou 40 anos, com olhos castanhos amigáveis e mãos ásperas do trabalho. Ele morava em um pequeno apartamento em cima da garagem, ao lado da casa da família Schmidt, nossos vizinhos, e cuidava de várias propriedades no bairro. O Cláudio o contratou depois que nosso jardineiro anterior se aposentou, e eu passei a gostar do seu jeito educado e do seu empenho em deixar nosso jardim bonito. Agora, eu o observava trabalhar e me perguntava se ele sabia, se ele tinha visto coisas, se todo o bairro sabia o que estava acontecendo no meu casamento antes de mim. Por volta do meio-dia, o sedã prata da Milena entrou na nossa garagem. Ela saiu usando um vestido de verão esvoaçante que realçava sua cintura ainda fina. Seu cabelo loiro capturava a luz do sol enquanto ela caminhava em direção ao jardim onde o Cláudio trabalhava. Observei por trás das cortinas transparentes da nossa sala ela se aproximar do meu marido.
A conversa deles era animada. As mãos dela gesticulavam, a cabeça dele assentia. Em um momento, ela colocou a mão no braço dele. O mesmo gesto que eu já tinha notado antes, mas descartado como gentileza. Agora parecia algo muito diferente, enquanto ela ria e jogava a cabeça para trás daquele jeito ensaiado. O Cláudio sorriu de verdade, de um jeito que eu não via há meses. Meu peito se apertou com uma dor que eu não conseguia nomear. Eles conversaram por uns 20 minutos antes de a Milena olhar em direção à casa. Eu me afastei da janela. Meu coração acelerou com o medo absurdo de ser pega espionando meu próprio marido. Quando olhei de novo, ela tinha ido embora. Seu carro saiu da garagem. O Cláudio continuou no jardim, mas seus movimentos pareciam diferentes agora, mais leves, como se a conversa tivesse tirado um peso de seus ombros. Naquela noite, ele estava quase alegre no jantar. Falou sobre o jardim, sobre os planos para a próxima primavera, sobre como estava animado em ser avô. Ele estava mais animado do que em semanas. E me peguei estudando o rosto dele, procurando sinais de culpa ou de simulação. Em vez disso, vi o que poderia ser alívio. A Milena esteve aqui hoje, disse eu cautelosamente. Sim, assentiu o Cláudio, cortando sua costeleta de porco com mãos calmas. Menina querida, ela está nervosa com a gravidez, queria um pouco de tranquilidade. Que tipo de tranquilidade? Por um momento, a faca dele parou. Ah, você sabe, preocupações de mãe de primeira viagem, se ela vai ser boa nisso, se o bebê vai ser saudável. Preocupações normais. Mas nada sobre a Milena nunca me pareceu normal, e eu comecei a suspeitar que essa gravidez era a coisa menos normal de todas. Naquela noite, enquanto o Cláudio dormia ao meu lado, tomei uma decisão. Eu não conseguia viver com a incerteza, não conseguia passar o resto da minha vida me perguntando se cada sorriso era uma mentira, cada beijo uma traição. Eu descobriria a verdade, não importava o quanto doesse. Porque viver com mentiras era pior do que viver com uma realidade dolorosa. Na manhã seguinte, eu começaria a minha investigação a sério. A investigação começou pelo escritório do Cláudio. Na manhã de quarta-feira, depois que ele saiu para sua consulta médica semanal, subi as escadas para o cômodo que fora seu santuário desde que morávamos naquela casa. A pesada porta de carvalho rangeu quando a abri e me senti como uma intrusa em meu próprio lar. O escritório do Cláudio estava exatamente como ele o havia deixado. Papéis empilhados ordenadamente, livros organizados por tema, sua poltrona de couro posicionada para captar a luz da manhã. O quarto cheirava ao seu pós-barba e ao leve odor de mofo de livros antigos. Eu sempre respeitei sua privacidade e raramente entrava ali sem ser convidada. Agora, perguntava-me quanto essa cortesia me custara. Comecei pela escrivaninha. Minhas mãos tremiam levemente quando abri a primeira gaveta. Canetas, clipes de papel, cartões de visita de médicos e prestadores de serviço, nada em comum. A segunda gaveta continha faturas e correspondências. Tudo aparentemente inocente. Mas na gaveta de baixo, sob uma pilha de revistas de jardinagem, encontrei algo que me fez perder o fôlego. Extratos bancários. Não da nossa conta conjunta, mas de uma conta corrente separada de que eu nada sabia. Os extratos retrocediam 6 meses, e ao passar os olhos pelas entradas, minha confusão aumentou. Grandes depósitos, e 10 mil a 25 mil, aparecendo de forma aparentemente aleatória, e retiradas sempre em dinheiro vivo, sempre em números redondos. 5 mil tiros, 8 mil tiros, 15 mil. De onde vinha esse dinheiro e para onde ele ia? Fotografei os extratos com meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que tive que tirar várias fotos para obter imagens nítidas. Depois, coloquei tudo cuidadosamente de volta no lugar e fechei a gaveta, mas não consegui afastar a sensação de que algo crucial estava me escapando. O som de um carro na garagem me fez correr para a janela. Não era o carro do Cláudio, mas o carro prata da Milena. Eu a vi descer usando jeans e um suéter ajustado que realçava sua silhueta, e caminhar não para a porta da frente, mas contornando a casa em direção ao jardim dos fundos. Aquela era a minha chance. Saí silenciosamente e me posicionei de forma que pudesse ver o jardim pela janela da cozinha. A Milena caminhou até o Marcos, que estava rastelando folhas perto do velho carvalho. Eles começaram a conversar.
A linguagem corporal deles indicava uma familiaridade que me surpreendeu. Eu não sabia que eles se conheciam bem. A conversa foi curta, mas intensa. O Marcos balançava a cabeça repetidamente, enquanto a Milena parecia insistir em algo. Em um momento, ela enfiou a mão na bolsa e tirou algo que parecia um envelope. O Marcos olhou em volta nervosamente antes de pegá-lo e enfiá-lo no bolso da jaqueta. Dinheiro. Ela deu dinheiro a ele. Mas por que a Milena estaria pagando ao nosso jardineiro? O Cláudio cuidava de todas as despesas domésticas, incluindo o salário do Marcos. Antes que eu pudesse processar isso completamente, outro carro entrou na garagem, o SUV azul do Juliano. Vi meu filho descer e acenar para a esposa, que imediatamente se afastou do Marcos e correu em sua direção com um sorriso radiante. Surpresa! Ouvia gritar enquanto o abraçava. Eu esperava te encontrar para o almoço, riu o Juliano, girando-a. O que você está fazendo aqui, querida? Eu queria verificar o jardim com o Marcos, disse ela suavemente. Você sabe o quanto que eu quero aprender sobre plantas desde que soubemos do bebê. Era perfeitamente razoável, perfeitamente inocente, mas eu tinha visto o envelope, os olhares nervosos do Marcos. Aquilo não era sobre jardinagem. Quando eles caminharam para a casa, fui rapidamente para a sala e fingi estar lendo uma revista. Eles entraram pela porta da frente, o braço do Juliano na cintura da esposa. Ambos irradiavam felicidade. Mãe! Exclamou o Juliano. Veja só quem eu peguei conspirando com o nosso jardineiro. Conspirando? Tentei manter minha voz leve. A Milena riu, aquele som cristalino que sempre parecia um pouco forçado. Eu estava perguntando ao Marcos quais flores seriam melhores para um quarto de bebê. Pensei que poderíamos fazer um pequeno jardim para o nosso filho ou nossa filha. Nosso filho ou nossa filha. Mas o bebê não era do Juliano, era? O bebê era... Isso é lindo, ouvi-me dizer. O Marcos entende muito do assunto. Ele entende, concordou a Milena. Seus olhos encontraram os meus com algo que poderia ser um desafio. Ele foi tão prestativo, tão compreensivo. O jeito como ela disse compreensivo fez um calafrio descer pela minha espinha, como se significasse mais do que o óbvio. Eles ficaram para o almoço. O Juliano tagarelava animadamente sobre os preparativos para o bebê, enquanto a Milena permanecia sentada, quieta e alerta. A cada poucos minutos, o olhar dela se desviava para a janela que dava para o jardim, onde o Marcos ainda trabalhava. Ela parecia nervosa, distraída, nada parecida com a mulher autoconfiante que soltara a bomba no jantar há 2 noites. Está tudo bem, amor? Perguntou Juliano, percebendo a distração da esposa. Só cansada, disse ela rapidamente. Hormônios da gravidez, você sabe. Mas eu estudei o rosto dela, e cansaço não era o que eu via. Eu via cálculo, preocupação, a expressão de alguém cujos planos cuidadosamente elaborados poderiam estar dando errado. Depois que eles foram embora, observei o Marcos trabalhar por mais 1 hora. Ele parecia agitado, olhava frequentemente para casa, para a rua, para sua picape estacionada na guia. O que quer que a Milena tivesse dado a ele naquele envelope o havia perturbado. Naquela noite, quando o Cláudio voltou da consulta, ele parecia distraído. Quase não tocou no jantar, empurrando a comida no prato enquanto olhava para o vazio. — Está tudo bem? Perguntei, repetindo a pergunta anterior do Juliano. Bem, disse ele automaticamente. Só pensando no jardim. Talvez precise replantar o canteiro de rosas na próxima primavera. Mas ele não estava pensando em rosas. Seus pensamentos estavam claramente em outro lugar e as rugas ao redor de seus olhos pareciam mais profundas do que pela manhã. O telefone tocou logo que terminamos de limpar o jantar. O Cláudio atendeu e vi seu rosto empalidecer enquanto ouvia. Sim, disse ele baixinho. Sim, eu entendo. Estarei aí amanhã à noite. Ele desligou e ficou parado por um momento, com a mão ainda no telefone. Quem era? Perguntei. Ninguém importante, disse ele, mas sua voz estava tensa. Tenho que fazer um serviço amanhã depois do jantar. Um serviço à noite? Depois de 40 anos de casamento, meu marido nunca fora de fazer serviços misteriosos à noite. Na noite seguinte, quinta-feira, observei da janela do nosso quarto o Cláudio saindo da garagem às 19h30. Ele estivera quieto, distraído e nervoso o dia todo. Quando perguntei onde ia, murmurou algo sobre um encontro com alguém por causa de suprimentos de jardinagem.
Lojas de jardinagem não ficavam abertas às 19h30 da noite. Minutos depois de ele sair, ouvi vozes no nosso quintal. Espiando pelas cortinas, vi a Milena e o Marcos parados perto do depósito de ferramentas. A conversa deles era urgente e acalorada. Mesmo à distância, eu via que o Marcos estava alterado, gesticulando freneticamente, enquanto a Milena estava parada de braços cruzados. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal contava uma história de conflito, de desacordo sobre algo sério. Em certo ponto, o Marcos jogou as mãos para o alto em óbvia frustração e caminhou em direção à sua picape. A Milena o seguiu e o agarrou pelo braço. Eles discutiram por mais alguns minutos antes de o Marcos balançar a cabeça uma última vez e entrar no veículo. Quando ele partiu, a Milena ficou sozinha no meu quintal. Seu rosto, iluminado pela luz de segurança, não parecia em nada com a doce e inocente jovem que meu filho havia desposado. Ela parecia calculista, desesperada, perigosa. Quando o Cláudio retornou 1 hora depois, estava ainda mais fechado do que antes. Foi direto para o escritório e fechou a porta. Eu o ouvia falar ao telefone. Sua voz era baixa e urgente, mas eu não conseguia entender as palavras. Fiquei acordada naquela noite, encarando o teto, tentando juntar o que tinha presenciado. A conta bancária secreta, o envelope com dinheiro que a Milena dera ao Marcos, a ligação misteriosa e o serviço noturno do Cláudio, a briga feia entre a Milena e o Marcos. Nada daquilo fazia sentido se fosse apenas um caso extraconjugal. Mas e se não fosse um caso? E se algo muito mais complicado estivesse acontecendo debaixo do meu nariz? Na manhã seguinte, sexta-feira, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu seguiria o Cláudio quando ele saísse de casa. Descobriria aonde esses serviços misteriosos o levavam. Mas primeiro, eu vasculharia o antigo quarto do Juliano, o quarto onde a Milena às vezes passava o dia, pois eu começava a suspeitar que os segredos da minha nora eram muito mais profundos do que gravidez e adultério. E eu estava certa. A manhã de sexta-feira veio cinzenta e chuvosa, combinando com meu humor. O Cláudio saiu cedo, supostamente para comprar algo em uma loja de materiais de construção. Mas eu tinha parado de acreditar em suas explicações. Depois que o carro dele desapareceu pela nossa rua arborizada, subi as escadas para o antigo quarto do Juliano com um sentimento de determinação que não sentia há dias. O quarto fora redecorado quando o Juliano saiu, transformado de um caos juvenil em um quarto de hóspedes impecável com paredes azul claras e móveis brancos. Mas a Milena, em suas visitas frequentes, o tornara um pouco seu. Um lenço de seda sobre o espelho da penteadeira, cremes caros no criado mudo, uma pilha de revistas no assento da janela. Comecei pela cômoda, verificando cada gaveta cuidadosamente. Roupas, joias, nada em comum. Mas na gaveta de baixo, sob uma pilha de suéteres de grife, meus dedos encontraram algo inesperado. Uma pasta parda, escondida como contrabando. Dentro havia documentos que fizeram o sangue gelar nas minhas veias. Extratos bancários de uma conta no nome do Juliano, mostrando transações que eu sabia que meu filho nunca fizera. Grandes retiradas, sempre em dinheiro vivo, que retrocediam quase 8 meses. Os valores eram astronômicos, de 30 mil, 50 mil ou 70 mil, mais dinheiro do que o Juliano ganhava em meio ano. Mas não eram apenas extratos bancários. Havia propostas de cartão de crédito no nome do Juliano para cartões de que eu nunca o ouvira falar. Documentos de empréstimos por valores que arruinariam suas finanças e, bem no fundo da pasta, uma lista escrita à mão com a caligrafia elegante da Milena. Seguro Noroeste, $90 mil. Linha de crédito, Bradesco, $60 mil. Empréstimo pessoal, M. Silva, $35 mil. Fundo de emergência, $25 mil. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava tudo. Minha mente corria para entender o que eu via. Aquilo não era apenas sobre um caso, era sobre dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que meu filho não tinha. Um som lá embaixo me fez congelar. A porta da frente se fechou. Coloquei tudo rapidamente de volta no lugar e corri para a janela. O carro da Milena estava na garagem e ela caminhava em direção à casa com seu passo habitualmente autoconfiante. Eu estava descendo quando ela entrou pela porta da frente com a chave que tínhamos dado a eles após o casamento. Beatriz,
chamou ela com a voz brilhante de falsa alegria. Espero que não se importe que eu tenha entrado. Estava esperando que pudéssemos bater um papinho. Minha boca ficou seca. Claro! Quer um café? Seria ótimo. Ocupei-me com a cafeteira, hiperconsciente de como a Milena se acomodava à mesa da minha cozinha, como se o lugar lhe pertencesse. Quando me virei, ela me observava com aqueles olhos verdes afiados. Um sorrisinho brincava em seus lábios. Você parece nervosa, observou ela, inclinando a cabeça. Está tudo bem? Só cansada. Menti, colocando a xícara na frente dela. Não dormiu bem? Ela deu um gole delicado. Imagino que você tenha muita coisa na cabeça. Novos bebês podem ser avassaladores, especialmente quando vêm inesperadamente. Algo no tom dela me fez estudar seu rosto mais de perto. Ela parecia diferente hoje, de alguma forma mais dura, como se tivesse deixado de lado uma parte da máscara de doce jovem esposa que normalmente usava comigo. Milena, disse eu cautelosamente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você contou ao Cláudio sobre a gravidez antes de contar ao Juliano? A xícara dela parou no meio do caminho para os lábios. Por um momento, algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez? Ou cálculo? Então, o sorriso voltou. Eu estava nervosa, disse ela suavemente. Queria ter certeza de que a família daria apoio antes de contar ao meu marido. O Cláudio sempre foi tão gentil comigo. Gentil, repeti. Muito gentil, protetor até. Ele tem se preocupado tanto comigo ultimamente. Ela colocou a xícara no pires e se inclinou para a frente. Ele mencionou que eu tive algumas dificuldades. Que tipo de dificuldades? Apenas um pouco de estresse, pressão financeira. Os olhos dela nunca deixaram os meus. Você sabe como é quando se é jovem e tenta se estabelecer. Às vezes tomamos decisões que parecem razoáveis na hora, mas que depois se tornam complicadas. Senti como se estivesse caminhando por um campo minado. Que tipo de decisões? A Milena riu, mas não havia calor naquilo. O tipo que exige familiares compreensivos. O tipo que exige discrição. Ela fez uma pausa e estudou meu rosto. O tipo com o qual seu marido foi tão prestativo. Meu peito se apertou. Eu não entendo. Entende sim. Ela se levantou e foi até a janela que dava para o jardim. O Cláudio é um homem tão bom, um pai tão dedicado. Ele faria qualquer coisa para proteger sua família, não faria? Mesmo que isso significasse sacrificar sua própria reputação. As palavras pairavam como veneno no ar. Eu encarava as costas dela, a maneira casual com que examinava meu jardim como se estivesse avaliando um imóvel. O que você está dizendo? Sussurrei. Ela se virou e a máscara tinha desaparecido completamente. O que vi em seu rosto era puro cálculo frio. A expressão de alguém que detinha todas as cartas na mão e sabia disso. Estou dizendo que alguns segredos são mais valiosos que outros, Beatriz. E algumas pessoas vão pagar caro para manter esses segredos enterrados. Antes que eu pudesse responder, o som de vozes, lá fora, atraiu nossa atenção. Pela janela, eu via o Cláudio e o Marcos em uma conversa intensa perto do depósito. O Cláudio gesticulava enfaticamente, enquanto o Marcos balançava a cabeça sem parar. O rosto da Milena mudou. Um lampejo de algo que poderia ter sido pânico passou por suas feições. Com licença, disse ela rapidamente, indo para a porta dos fundos. Preciso falar com eles. Seguia para fora, ficando perto o suficiente para ouvir, mas tentando parecer casual. A conversa parou abruptamente quando a Milena se aproximou, mas a tensão no ar era espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. Está tudo bem? Perguntou a Milena, mas sua voz era afiada como um aviso. O Marcos olhou entre o Cláudio e a Milena. Seu rosto estava transtornado. Eu não posso mais fazer isso, disse ele baixinho. Isso não é certo. O Juliano é um homem bom. Ele não merece isso. Marcos. A voz da Milena era gélida. Nós combinamos isso. O que vocês combinaram? Perguntei, aproximando-me. Os três se viraram e me olharam. E vi a culpa escrita em todos os rostos, embora de formas muito diferentes. O Marcos parecia doente de arrependimento. A Milena parecia furiosa por ter sido interrompida. E o Cláudio parecia um homem que carregava um fardo terrível por tempo demais. Beatriz, disse ele com a voz falhando, você não deveria estar aqui fora. Estou no meu próprio quintal. Mantive minha voz calma, apesar do caos no meu peito.
O que exatamente vocês todos estavam discutindo que eu não deveria ouvir? O silêncio se espalhou entre nós, preenchido apenas pelo som da chuva batendo nas folhas acima de nossas cabeças. Finalmente, o Marcos falou. Eu não posso mais fazer isso, disse ele, olhando diretamente para mim. Dona Beatriz, há coisas que a senhora precisa saber, coisas sobre... Já chega, disparou a Milena. Marcos, tínhamos um acordo. Que acordo? Exigi. O Marcos olhou para o Cláudio, com algo suplicante em sua expressão. Conte a ela, disse ele. Ela merece saber o que realmente está acontecendo. O Cláudio fechou os olhos e, quando os abriu, estavam cheios de uma dor tão profunda que me tirou o fôlego. Beatriz, sussurrou ele, eu nunca quis que você descobrisse desta maneira. Descobrisse o quê? Mas, mesmo enquanto eu perguntava, as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Os extratos bancários lá em cima, os serviços misteriosos, as ameaças veladas da Milena sobre segredos e proteção. Não é o que você pensa, disse o Cláudio urgentemente. Não é o que ela quer que você pense. A Milena riu, um som como vidro quebrando. Ah, mas é exatamente o que ela pensa, não é? Beatriz, seu marido dedicado, tendo um caso com a esposa do próprio filho. Que clichê! Encarei meu marido, procurando a verdade em seu rosto. Cláudio? Eu não tenho um caso, disse ele, a voz embargada. Beatriz, eu jamais... Ele parou e olhou para a Milena, impotente. Mas eu não posso explicar sem... Sem o quê? Pressionei. Sem destruir a vida do nosso filho, completou a Milena por ele com um sorriso triunfante. Veja bem, Beatriz, seu marido ama o Juliano demais para contar a verdade sobre a esposa dele, sobre o que eu fiz, sobre o que eu sei. O mundo parecia inclinar-se ao meu redor. O que você sabe? Sobre o quê? O Marcos deu um passo à frente, o rosto pálido, mas decidido. Sobre o dinheiro? Disse ele baixinho. Sobre o que o Juliano fez para pagar suas dívidas de jogo. Sobre as contas que ela o fez abrir, os empréstimos que ela o convenceu a pegar. Marcos! Avisou a Milena, mas ele continuou. As palavras jorravam dele como se as estivesse segurando por meses. Ela extorquiu o Sr. Cláudio, ameaçou destruir o Juliano se ele não cooperasse com as mentiras dela. O fez fingir que tinha um caso para encobrir o que ela realmente fez. Minhas pernas quase cederam. Segurei-me em um poste da cerca para me apoiar e encarei os 3 rostos diante de mim. Dívidas de jogo. O Cláudio assentiu miseravelmente. Pôquer online, apostas esportivas. Começou pequeno, mas... Ele abriu as mãos impotente. Ele deve mais de 500 mil reais, Beatriz, para pessoas perigosas. E ela sabe que foi ela quem o incentivou, disse o Marcos, a voz cheia de repulsa. Ela o levava aos sites, o encorajava a fazer apostas maiores. Então, quando ele estava atolado demais, ela ofereceu ajuda, por um preço. Olhei para a Milena, que observava aquela revelação com algo que poderia ser diversão. Que preço? Silêncio, disse ela simplesmente. Cooperação, um casamento que me dá acesso aos recursos da família de vocês. A mão dela deslizou para a barriga. E um seguro para um futuro. O bebê, sussurrei. Não é do Juliano. É meu, completou o Marcos baixinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A chuva continuava caindo ao nosso redor, mas eu mal percebia. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha família, sobre meu casamento, sobre os últimos meses, desmoronou como areia. A Milena aplaudiu lentamente, com escárnio. Bom, disse ela, acho que o segredo foi revelado. A questão é, Beatriz, o que você vai fazer a respeito? O confronto no jardim me fez sentir como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Fiquei sentada por horas na minha sala depois que todos foram embora, encarando o nada e tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Meu filho estava se afogando em dívidas de jogo. Meu marido estava sendo extorquido. Minha nora era uma manipuladora calculista grávida do filho do nosso jardineiro. E, de alguma forma, eu precisava descobrir como lidar com isso sem destruir todos que eu amava. Os dias seguintes passaram em uma realidade estranha e suspensa.
O Cláudio e eu nos movíamos um ao redor do outro como fantasmas. Ambos sabíamos que tudo tinha mudado, mas nenhum de nós estava pronto para falar sobre isso. Ele tentou explicar várias vezes, aproximando-se de mim com aquele olhar atormentado, mas eu levantava a mão todas as vezes. Ainda não, dizia ele. Preciso pensar. E eu pensava constantemente no vício do Juliano, em como eu ignorei os sinais, no sacrifício do Cláudio, em assumir o papel de marido infiel para proteger nosso filho das consequências de suas escolhas, na rede de mentiras e manipulação da Milena. Mas, acima de tudo, eu pensava no Marcos. Ele pediu demissão no dia seguinte, é claro, deixando um bilhete dizendo que voltaria para sua cidade natal e que seus serviços não seriam mais necessários. Encontrei o bilhete sob um vaso de flores na porta dos fundos. Sua caligrafia era trêmula e cheia de pedidos de desculpas. Sinto muito por tudo, dizia. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Espero que um dia a senhora possa me perdoar. Mas eu não estava com raiva do Marcos. Se algo, eu sentia pena dele. A Milena era como uma aranha, e ele era apenas mais uma mosca presa em sua teia. Foi na terça-feira da semana seguinte que o destino colocou a chave de tudo nas minhas mãos. Eu estava evitando subir as escadas, evitando o antigo quarto do Juliano, onde encontrara aqueles malditos documentos financeiros. Mas, naquela manhã, ouvi água correndo no banheiro de hóspedes que ficava ao lado daquele quarto. A Milena estava lá de novo, usando nossa casa como seu refúgio pessoal. Esperei até ouvi-la descer. Então fui verificar se ela não tinha deixado a torneira aberta. Era uma desculpa boba, mas eu precisava fazer algo. Precisava sentir que tinha um mínimo de controle naquele caos. O banheiro estava impecável após a visita da Milena, como sempre. Ela era meticulosa na limpeza, não deixava rastros de sua presença, exceto pelo perfume caro e suave. Mas desta vez, ela tinha deixado algo para trás. Estava escondido atrás do vaso sanitário, provavelmente caído de sua bolsa, um envelope branco longo, levemente amassado. Meu coração começou a disparar antes mesmo de eu abri-lo. Um instinto me dizia que aquilo era importante. Dentro havia uma única folha de papel com o timbre do laboratório Genitec, um resultado de teste de DNA datado de apenas 3 dias antes. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a linguagem clínica que expunha a verdade em preto e branco. Resultados de teste de paternidade. Mãe, Milena Catarina Weber. Feto, amniocentese. Suposto pai, 1, Juliano Miguel Weber. Probabilidade de paternidade, 0%. Suposto pai, 2, Marcos Daniel Silva. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Sentei-me no vaso sanitário fechado. O papel tremia em minhas mãos. Ali estava a prova que eu precisava. O bebê não era do Juliano. Não era nem do Cláudio, como a Milena insinuara. Era filho do Marcos. Mas por que ela faria um teste de paternidade se queria passar o bebê como sendo do Juliano? Por que correr o risco de confirmar a verdade? A resposta veio em um clarão de clareza terrível. Seguro. Aquele era o seguro dela. Sua prova de que ela poderia destruir nossa família a qualquer momento que quisesse. Ela poderia apresentar esse teste a qualquer hora, alegar que o Cláudio a forçara a mentir, pintar-se como a vítima de um homem mais velho e poderoso. Ela estava se protegendo de todos os lados, garantindo que teria uma alavanca. Não importa o que acontecesse. Ouvi passos na escada e dobrei o papel rapidamente, enfiando-o no bolso do meu cardigã. Quando a Milena apareceu no batente da porta do banheiro, eu estava verificando calmamente a torneira. Beatriz, disse ela com a voz cuidadosamente neutra, não sabia que você estava aqui em cima. Só queria garantir que tudo estava bem fechado, disse eu, encontrando o olhar dela pelo espelho. Você sabe como esses canos antigos podem ser. Ela assentiu, mas eu via o cálculo em sua expressão. Ela se perguntava se eu tinha encontrado algo, se eu tinha visto o que não devia. Como você está se sentindo? Perguntei, virando-me para ela. Com a gravidez, quero dizer. Bem, disse ela cautelosamente. Um pouco cansada. O médico diz que tudo parece normal. Que bom. Quando é sua próxima consulta? Semana passada, na próxima semana. Ela fez uma pausa. O Juliano vai comigo. Ele está tão animado com o ultrassom. Meu coração partiu pelo meu filho.
A alegria dele era tão pura, tão real e tudo baseado em mentiras. Milena, disse eu baixinho, não há nada que você queira me contar? Por um momento, a máscara dela escorregou. Vi incerteza ali, talvez até um lampejo de culpa, mas então o cálculo frio retornou. Como o quê? A verdade? Nós nos encaramos naquele pequeno banheiro. Duas mulheres que sabiam muito mais do que diziam. Finalmente a Milena sorriu, aquele sorriso afiado e predatório que aprendia a odiar. A verdade é subjetiva, não é, Beatriz. Existe o que aconteceu e existe o que as pessoas acreditam que aconteceu. E às vezes o que as pessoas acreditam é mais importante que os fatos. Ela passou por mim em direção à porta, então parou. A propósito, disse ela com a voz casual. Acho que deixei cair algo da minha bolsa. Você não viu nada, viu? Minha mão foi instintivamente ao bolso, onde os resultados do teste de DNA roçavam silenciosamente meus dedos. Não, disse eu calmamente. Absolutamente nada. Ela estudou meu rosto por um longo momento. Então assentiu. Tenho certeza de que vai aparecer, disse ela. Coisas importantes sempre aparecem. Depois que ela saiu, fiquei muito tempo sentada naquele banheiro, segurando o papel que poderia mudar tudo. Eu poderia mostrar ao Juliano agora. Expor as mentiras da Milena, libertar o Cláudio da extorsão. Mas eu sabia que não era tão simples. O Juliano ficaria arrasado, não apenas pelo caso que não existiu, mas também pelo seu vício em jogo sendo exposto, pelas dívidas que o tornaram vulnerável à manipulação da Milena. Ele talvez nunca se recuperasse da vergonha. E o Marcos, o pobre Marcos, que era tão vítima quanto qualquer um de nós, seria arrastado de volta para esse caos, forçado a carregar as consequências de um momento de fraqueza. Mas, enquanto eu estava ali sentada, pensando nos olhos atormentados do Cláudio e na animação inocente do Juliano em ser pai, percebi que a verdade precisava aparecer. Não tudo de uma vez. Talvez não de uma forma que destruísse a todos, mas, de alguma forma, as mentiras precisavam acabar. Naquela noite, encontrei o Cláudio em seu escritório, encarando papéis que ele não estava lendo de verdade. Quando bati na porta, ele olhou para cima com olhos que não tinham esperança. "Podemos conversar?" perguntei. Ele assentiu e apontou para uma cadeira em frente à sua mesa. Sentei-me e tirei o teste de DNA do bolso, colocando o copo sobre a madeira polida entre nós. O rosto dele ficou branco enquanto lia. "Onde você conseguiu isso?" Ela deixou cair lá em cima no banheiro. O Cláudio passou as mãos pelo cabelo, parecendo subitamente cada um de seus anos. "Beatriz, eu posso explicar." "Você não precisa explicar", disse eu baixinho. "Eu sei que você não tem um caso. Sei que ela estava te extorquindo. Sei sobre as dívidas do Juliano." Ele me encarou, atônito. "Você sabe?" O Marcos me contou antes de ir embora. Inclinei-me para a frente. "Cláudio, por que você não veio até mim? Por que não confiou a verdade a mim?" Os olhos dele se encheram de lágrimas. Foi a primeira vez que vi meu marido chorar em 20 anos. "Porque eu não suportaria ver você olhar para o Juliano da mesma forma que você olhava para o seu pai", sussurrou ele. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu pai também fora um jogador, tinha perdido a casa da nossa família quando eu era jovem. A vergonha e a decepção marcaram toda a minha juventude, e o Cláudio sabia o quanto aquelas cicatrizes eram profundas. "Você achou que eu ia culpá-lo? Achei que isso partiria seu coração, e achei que eu poderia lidar com isso, pagar as dívidas dele secretamente, ajudá-lo, fazer tudo desaparecer antes que você precisasse saber. Mas a Milena descobriu, e ela o incentivou", completei. Ele assentiu miseravelmente. Ela o levou mais fundo nas dívidas do que ele jamais conseguiria pagar sozinho. Então, ela ofereceu ajuda se eu entrasse na história dela sobre o caso. "Por quê? O que ela ganha com isso?" "Tempo", disse ele simplesmente. "Tempo para se estabelecer na nossa família, tempo para se tornar indispensável, e uma história de cobertura para quando o bebê nascer e não se parecer com o Juliano." Olhei novamente para o teste de DNA. "Ela ia te culpar em algum momento. Sim, fazer parecer que eu a seduzi. Forçá-la ao caso, pintar-se como a vítima." Ele riu amargamente. "Ela é muito esperta, mas não o suficiente", disse eu, erguendo o papel. "Ela cometeu um erro." O Cláudio olhou para mim com algo que poderia ser esperança. "O que você está pensando?" Levantei-me
Alisei minha saia e me senti mais determinada do que em semanas. Acho que é hora de um jantar em família, disse eu. E desta vez eu serei a pessoa com as surpresas. O olhar de alívio e admiração no rosto do meu marido fez 43 anos de casamento valerem a pena a luta. Passei 3 dias planejando aquele jantar com a precisão de um estrategista militar. Cada detalhe precisava ser perfeito. O tempo, o cenário, a revelação que finalmente libertaria minha família da teia de mentiras da Milena. Na quinta-feira à noite, liguei para o Juliano e os convidei para o almoço de domingo. Só a família, disse eu, certificando-me de que minha voz carregasse o calor de uma futura avó. Quero celebrar o bebê direito desta vez. O Juliano ficou encantado. Isso é maravilhoso, mãe. A Milena estava preocupada que você estivesse chateada com alguma coisa. Isso vai significar o mundo para ela, se ele soubesse. Passei o sábado cozinhando todos os pratos favoritos do Juliano. Assado de panela com legumes, pão caseiro, torta de maçã seguindo a receita da minha avó. A casa se encheu com aquela rica sensação de conforto e tradição dos almoços de domingo da infância dele, quando a vida era mais simples e nossa maior preocupação era se ele faria a lição de casa. O Cláudio me observava trabalhar com uma mistura de admiração e ansiedade. Tínhamos conversado até tarde da noite, depois que encontrei o teste de DNA e planejado como lidaríamos com a revelação. Ele queria confrontar a Milena diretamente, mas eu o convenci de que uma abordagem mais sutil seria melhor. Ela vive de drama, disse a ele. Ela espera lágrimas e acusações. Vamos dar a ela algo com o qual ela não saiba lidar. Dignidade calma e evidências irrefutáveis. Na tarde de domingo, arrumei a mesa com minha melhor porcelana, o jogo de casamento que fora guardado cuidadosamente para ocasiões especiais. A ironia não me escapou. Usar esses símbolos de compromisso conjugal para expor a traição definitiva dos votos matrimoniais. A Milena chegou em um vestido esvoaçante que realçava sua gravidez. Sua mão repousava protetoramente sobre sua barriga ainda pequena. Ela parecia radiante, brilhando com a satisfação de uma mulher que acreditava deter todo o poder. "Beatriz", exclamou ela, beijando minha bochecha com afeição óbvia. "Tudo cheira maravilhoso. Você teve tanto trabalho." "Trabalho nenhum", disse eu suavemente. "Família vale qualquer esforço." O Juliano estava radiante, puxando a cadeira para a esposa com a atenção galante que aprendera com o pai. "A mãe não é incrível? Ela poderia abrir o próprio restaurante." "Absolutamente", concordou a Milena, mas seus olhos estavam alertas, estudando meu rosto em busca de sinais da tensão que marcara nossas interações recentes. Ela estava confusa com meu aparente bom humor, insegura se deveria estar aliviada ou desconfiada. Conversamos durante a entrada. A Milena descreveu seus sintomas mais recentes de gravidez. O Juliano compartilhou novidades do trabalho. O Cláudio fazia perguntas gentis sobre a data prevista para o nascimento. Para qualquer observador, parecíamos uma família perfeitamente normal celebrando uma nova vida. Mas eu observava a Milena cuidadosamente, notando como ela desviava certas perguntas, como sua mão ia para na barriga sempre que o assunto entrava em detalhes da gravidez. Ela interpretava o papel de futura mãe, mas havia algo calculado naquilo, como se estivesse se lembrando de falas de um roteiro. "Sabe", disse eu casualmente enquanto servia o prato principal. "Tenho pensado muito em história da família ultimamente, sobre genética." O garfo da Milena parou no meio do caminho para a boca. "Genética? É fascinante como traços são passados através das gerações. Cor dos olhos, textura do cabelo, feições faciais." Sorri para o Juliano. "Você tem os olhos do seu pai, mas o meu queixo teimoso." O Juliano riu. "Obrigado por isso, mãe. Eu me pergunto como o bebê vai ser." Continuei, com a voz informal. "Terá o cabelo escuro do Juliano ou o seu loiro, Milena? Será alto como os Weber ou baixinho como você?" "É impossível prever", disse a Milena cautelosamente. "A genética pode ser surpreendente." "Ah, mas a ciência moderna está tão avançada agora", disse eu, dando um gole no vinho. "Eles podem dizer tanto sobre um bebê antes mesmo de ele nascer. Testes de DNA, confirmação de paternidade. É realmente notável." A palavra paternidade pairou no ar como uma bomba esperando para explodir. A Milena ficou muito quieta, seu rosto cuidadosamente inexpressivo. O Cláudio largou o garfo, percebendo que tínhamos chegado ao momento crucial.
Testes de DNA? Perguntou Juliano, alheio à atenção que fervilhava ao seu redor. Você diz aqueles testes de ancestralidade? Entre outros, disse eu. Eles também podem determinar a paternidade com precisão quase perfeita, muito útil quando há dúvidas sobre relações familiares. A respiração da Milena ficou mais curta, mas ela manteve a compostura. Que assunto estranho para um jantar. É mesmo? Inclinei a cabeça. Eu acho, na verdade, bastante relevante. Levantei-me e fui até o aparador, onde tinha colocado um envelope pardo antes do jantar. Minhas mãos estavam calmas enquanto voltava para uma mesa, embora meu coração batesse tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Milena, querida, disse eu com a voz suave, mas implacável. Acredito que você deixou cair algo no meu banheiro na semana passada. O rosto dela ficou branco quando coloquei os resultados do teste de DNA na frente dela. O papel parecia brilhar sob a luz do lustre. Sua linguagem clínica soletrava a verdade em preto e branco claro. O Juliano franziu a testa e pegou o documento. O que é isso? Não, sussurrou a Milena, mas era tarde demais. Observei o rosto do meu filho enquanto ele lia, vi a confusão dar lugar à compreensão e depois à devastação. O silêncio se espalhou entre nós, pesado com o peso de ilusões quebradas. Eu não entendo, disse o Juliano finalmente, com a voz quase inaudível. Marcos Silva. Quem é Marcos Silva? Nosso antigo jardineiro, disse o Cláudio baixinho. O Juliano olhou para a esposa. Seus olhos suplicavam por uma explicação que fizesse aquele pesadelo ter sentido. A Milena estava paralisada, presa entre a negação e a confissão. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronava ao seu redor. O bebê não é seu, filho, disse eu gentilmente. Nunca foi. O que se seguiu foi a hora mais dolorosa da minha vida. O rosto do Juliano se desfez conforme a verdade aparecia não apenas sobre o bebê, mas sobre tudo. As dívidas de jogo que o tornaram vulnerável. A manipulação que o prendeu na teia da Milena, o jeito como a vergonha pelo seu vício fora usada contra ele. A Milena tentou salvar a situação, tecendo uma história desesperada sobre ter sido forçada ao caso, que o Cláudio se aproveitara de sua vulnerabilidade. Mas as mentiras agora soavam ocas, transparentes, diante da prova documentada. Você planejou isso, disse o Juliano lentamente. As peças se encaixavam na cabeça dele. Você sabia do meu problema com o jogo. Você o incentivou. Eu tentei te ajudar, protestou a Milena. Me levando mais fundo em dívidas, usando minha vergonha para extorquir meu pai, para que ele entrasse nas suas mentiras. Para isso ela não teve resposta. E o Marcos? A voz do Juliano falhou ao dizer o nome. Você o seduziu também? Ele era apenas mais uma ferramenta no seu jogo? Não era para acontecer, sussurrou a Milena. É só que eu estava sozinha e ele era gentil. Então você destruiu a vida dele também. O Cláudio falou então, a voz pesada pelo peso de meses de silêncio. Filho, eu quero que você saiba que nunca toquei nela. Deixei você acreditar que eu tive um caso porque não suportava ver você enfrentar as consequências do jogo. Achei que poderia te proteger. O Juliano olhou para o pai com olhos cheios de dor e gratidão. Pai, você não precisava ter feito isso. Precisava sim, você é meu filho. Mas eu deveria ter confiado a verdade à sua mãe, deveria ter confiado que você seria mais forte que seus erros. A limpeza foi rápida e decisiva. A Milena arrumou suas coisas naquela mesma noite. Suas malas se amontoaram na porta da frente como uma fortaleza de fracasso. Ela não tinha para onde ir. Nenhuma família que a acolhesse, nenhum amigo que não estivesse ligado às mentiras que ela contara. E quanto ao bebê? Perguntou ela desesperada, enquanto o Juliano colocava as coisas dela no carro. Você não pode simplesmente abandonar seu neto. O bebê ficará bem, disse eu calmamente. Já liguei para a irmã do Marcos em Curitiba. Ela está disposta a te receber até o nascimento e te ajudar a se reerguer. A Milena me encarou atônita. Você arranjou para eu ir para Curitiba? Arranjei para que você tivesse uma chance de recomeçar, corrigi. De criar seu filho com honestidade, sem mentiras ou manipulação. O que você fará com essa chance depende de você. Quando o carro dela desapareceu pela nossa rua, não senti triunfo, nem satisfação, apenas tristeza pela dor causada e alívio, por as mentiras finalmente terem acabado. 6 meses depois, recebi uma foto pelo correio.
um garotinho de cabelos escuros e os olhos gentis do Marcos. No verso, na caligrafia da Milena, estava escrito seu nome, Davi. Obrigada por me dar uma segunda chance. O Juliano começou a frequentar os jogadores anônimos, enfrentando seu vício com a mesma determinação que dedicava a tudo em sua vida. O Cláudio e eu estávamos mais próximos do que em anos. Nosso casamento fortalecido pela verdade que finalmente compartilhamos e por nossa neta de verdade, nascida de pais que se amavam honestamente. Ela veio ao mundo 8 meses depois daquele jantar terrível. Uma menina linda com os olhos escuros do Juliano e o riso contagiante de sua nova esposa, a Sara. Às vezes, as maiores vitórias são as mais silenciosas. Não são os confrontos dramáticos ou as revelações públicas, mas o simples ato de escolher a verdade em vez da mentira, o perdão em vez da vingança, o amor em vez do medo de ser ferido. Aprendi que aos 65 anos nunca é tarde demais para lutar pela sua família e que, às vezes, a arma mais poderosa não é a raiva ou a acusação, mas a dignidade calma de uma mulher que conhece seu próprio valor e se recusa a deixar que qualquer um o diminua. No fim, eu não destruí a Milena. Eu simplesmente tirei dela o poder de nos destruir. E isso fez toda a diferença. Agora, estou curiosa sobre você que ouve minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. E, enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias que são as favoritas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir. Até aqui!